Tudo Escutamos. bem, Yumi? Tudo. Tudo bom, pessoal? Boa noite. Pessoal, obrigado pela presença de todos aí. Espero que seja bastante produtivo aí para vocês aprenderem um pouquinho sobre essa área que eu trabalho, né, também. E é uma área que eu estou ensinando e pretendo ensinar bastante pessoas aí a poderem atuar. Então, eu vou falar um pouquinho hoje para vocês sobre perícia ambiental, certo? Eu não sei se a Yumi quer falar alguma coisinha antes para que eu possa seguir daí. À vontade, à vontade. Conta um pouquinho pra gente da sua carreira, assim, como é que tudo começou, por que que você decidiu entrar, assim, seguir a carreira que você está seguindo hoje, pra gente entrar efetivamente na perícia ambiental, né? Se apresente um pouquinho pra gente. Tá. Bom, assim, só para também explicar um pouquinho a metodologia, eu vou fazer uma apresentação para vocês, para sumarizar mais o que eu tenho que eu quero que vocês saibam sobre perícia ambiental e também para vocês terem noção do que é essa área de atuação. Provavelmente vocês tenham curiosidade e queiram atuar futuramente, enfim. Eu sou engenheiro ambiental de formação, eu fiz mestrado e eu atualmente estou concluindo doutorado e atuo com perícia ambiental desde 2013, então são quase 7 anos aí de atuação, onde eu auxilio aplicando meus conhecimentos técnicos em serviços de engenharia que vão auxiliar na solução de questões ambientais. E essas questões ambientais, quando a gente fala em perícia, elas são muito variadas, podem ser diversas. Pode ser tanto um dano no solo, quanto no ar, quanto na água. Então, é uma atividade que, para que a gente possa executar assim com mais segurança, sempre é bom que a gente tenha bastante conhecimento sobre a área, né? Então, a partir disso, eu sempre estudei bastante, aprendi sobre diversas ferramentas que eu pudesse utilizar na perícia e aí venho atuando desde 2013, né? E vim me graduando, me conceituando também, né, para eu poder prestar um bom serviço nessa área. Então, o que eu pretendo hoje é mostrar assim, de forma bem didática, as melhores formas ou as principais formas de atuar nessa área, tá? E eu queria também já deixar para abrir para vocês, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, antes que eu faça a explanação. No final, vocês podem fazer perguntas, tirar dúvidas, né, sobre todo o conteúdo que a gente vai falar para vocês e também dúvidas gerais sobre a área ambiental. Provavelmente vocês possam estar querendo ou, né, vocês têm um apreço pela área ambiental e é interessante que vocês possam saber mais, né, para tirar suas dúvidas, para ver se vocês vão seguir nessa área, se não vão seguir, o que vocês imaginam, né, para fazer no futuro. Eu acho que é uma boa oportunidade, assim, né, de ter um contato com um profissional que já atuou. Eu tinha essas dúvidas quando eu estava no ensino médio, né, quando eu estava para decidir, sei como é e sei da importância que é também poder contar com um profissional que auxilie, né, dando umas dicas. Então eu estou bem disposto e acho que vai ser uma hora bem produtiva aí para nós. Galera, o Rafael trouxe pra gente uma coisinha mais visual pra gente poder entender, assim, do que ele tá falando. Você vai compartilhar a tela agora, Rafa? Eu só queria saber se alguém tem alguma pergunta, se quer Gente, vocês têm tirar, dúvida já? daí eu sigo na apresentação e depois no final a gente fica livre daí. Como que faz pergunta? Assim, Acho que na voz mesmo. só liberar o microfone e perguntar. Ou pode deixar por escrito também, se quiserem, né? Dá para deixar por escrito. Se preferirem ao longo da apresentação, se vocês preferirem deixar por escrito, tranquilo. Se quiserem fazer no final, né, por voz, fiquem à vontade também. Lorena, se quiser perguntar agora, pode perguntar, viu? É só desmutar o microfone. Você tinha desmutado? Boa noite, Rafael. Tudo bem? Boa noite, Cleide. Tudo bom? Bem, joia. Só para completando aí, acabei não completando, mas é Cleiton. Eu sou de Osasco, tá? Atuo também na área ambiental, sou técnico, tenho graduação em gestão e faço engenharia ambiental e sanitária aqui em São Paulo. E assim, Legal. o que eu tive de conhecimento sobre a área de perícia, creio que você deve abranger mais informação, explanar melhor aí pra gente.
É que ela é meio burocrática, não sei se isso se confirma. É meio tipo, você precisa ter conhecidos no fórum ou nesse ambiente para que consiga atuar devido à burocracia de, 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 de desenvolver o trabalho. Isso realmente isso é real? Clayton, é interessante tua pergunta. Assim, é sempre uma rede de uma rede de networking, né, que se fala, é interessante quando tu vai trabalhar profissionalmente em qualquer área. Na perícia não é diferente, mas hoje a própria lei, né, que é o Código de Processo Civil, que é a lei que rege a perícia no país, e depois profissionalmente quando vocês forem trabalhar, vocês vão trabalhar com diferentes leis, e na perícia essa é a lei principal. Lá na própria lei ela fala que os peritos deverão ser distribuídos nos processos e de forma equitativa, né? Então, quando um perito vai trabalhar, ele vai ser nomeado conforme a sua especialidade. Então, hoje está muito mais democrático, porque a lei já está tratando assim, ela está mais moderna. Então, eu acho que a burocracia ela vai ser inerente, né, ao processo, porque tu vai estar trabalhando com processos, a perícia vai trabalhar, boa parte da perícia a gente vai ver aqui na apresentação, vai trabalhar com processos, então essa parte burocrática ela vai existir. Agora, uma rede de networking ela sempre vai te ajudar também, né? Então sempre é bom a gente cultivar uma rede de profissionais que trabalham junto conosco e que podem nos auxiliar ou nós auxiliar eles, né? Então, na perícia não é diferente. Eu acho que isso é inerente a qualquer área hoje em dia. E daí da burocracia em si, a gente pode falar que são as questões relativas ao próprio trabalho, né? Boa parte das perícias elas vão se dar em processos, né? Então, essa parte burocrática ela vai existir e é importante ter o networking, isso sim. Não sei se Ah, conseguiu. perfeito. Não, é isso mesmo. É mais de uma certa forma, tendo pessoas engajadas no meio, meio que facilita o trabalho também, o desenvolvimento de você obter mais trabalhos, né? Eu Que acho que seria essa você rede de mesmo, network. você mesmo ao longo do tempo vai pegando essas manhas, esses macetes, e tu vai Uhum. se desenvolver naturalmente e poder atuar bem tranquilo. Isso aí é assim, tu se dispondo a atuar como perito, tu vai conseguir, isso vai ser natural, isso vai fazer parte. A burocracia também, o entendimento de um processo, isso também vai fazer parte e vai ser natural, tu vai entender com o tempo. O importante é vocês terem um objetivo, né? E a partir daquilo ali vocês indo em etapas até que vocês consigam obter um conhecimento necessário para se sentirem seguros para atuar. Isso é para qualquer área, para qualquer coisa que a gente queira aprender, que a gente queira se desenvolver, né? Buscar conhecimento para se sentir seguro para poder atuar. A perícia ela precisa, né? Ela precisa porque o perito ele é um profissional que ele remete a um notório saber sobre aquele assunto. Então, mas todo mundo, né, com o tempo consegue adquirir conhecimentos necessários. Estando disposto e se prontificando a procurar conhecimento, isso consegue. Eu acho que é bem tranquilo. Então, E, pessoal, oi, desculpa, Clariana. A Clariana acabou de entrar. Eu vou. Ah, tá. Eu vou seguir então com a apresentação, então. Você Vou só compartilhar vê. É minha que eu acho tela. que a Lorena queria perguntar também. Lorena, você quer perguntar? Que esse acabou pulando você, coitadinho. Uhum. Pode desmutar o microfone? Oi, agora acho que tá funcionando? Tá, 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 eu tô tá. escutando. Tá. Tá. Só um pouquinho. Eu tô voltando agora do trabalho, né? Meu nome é Lorena, sou daqui do Paraná, sou engenheira ambiental. Eu já tô finalizando minha pós na área de direito ambiental. E a minha dúvida é bem básica, qual que é a diferença de perícia ambiental, né, o perito ambiental, para auditoria ambiental? Qual que é? Tá. Lorena, a nossa apresentação hoje ela é bem básica também, né, para o pessoal poder se inteirar até um pouco da área ambiental e, claro, do trabalho do perito. Mas a tua pergunta, assim, respondendo, é o modo como ele vai atuar, né? O perito ele vai atuar junto a um juiz e o auditor ele vai atuar junto a uma empresa, né? Então o auditor ele vai auxiliar tanto a empresa ou vai auditorar vai fazer a auditoria de uma empresa
para implementar o ISO 14001 e o sistema de gestão ambiental, e o perito ele vai atuar mais junto a um processo judicial, a um processo criminal ou junto a um juiz, né? Então, a atuação é diferente, mas tem muitas coisas assim na atividade em si que são bem parecidas, né? Então, por isso que o pessoal faz bastante pós-graduação em perícia e gestão, né? Em auditoria, porque tem muitas coisas assim no trato dessas questões que são muito parecidas, né? Mas o tipo de atuação ela é diferente um pouquinho, né? Porque um é objetivo, um é para atuar lá na empresa, para implementar o sistema de gestão, e o outro é para trabalhar lá junto com o juiz, né? Auxiliando tanto o juiz ou as partes num processo daí. Tá claro? Lorena, sua pergunta foi respondida? Entendi, muito obrigada. Ok. Depois vocês fiquem à vontade para perguntar, bem tranquilo, eu respondo o que eu puder ou vou estar respondendo. Vou compartilhar minha tela, então. Gente, só avisando, o Cleiton já colocou a pergunta no coisa. Ao longo da apresentação, se vocês quiserem perguntar, eu não sei se fica muito ruim, tipo, ficar interrompendo a apresentação para poder fazer pergunta. Então, se quiserem ir deixando a pergunta ou o nome de vocês, querem fazer uma pergunta no chat, que aí assim que a gente acabar aqui, tipo, aí a gente abre para perguntas mesmo e só faz a resposta, né, de todas as perguntas, tudo bem? Exato, acho que fica legal assim também. Dependendo, assim, eu vou parando também para não ficar muito corrido. E se vocês quiserem que eu pare uma pergunta que vocês acham pertinente, peçam ali, pode, né? Ou abrem o mute ali, tirem o mute e também podem falar bem tranquilo. Né? Não vou ficar monopolizando, vocês podem me interromper. Eu vou compartilhar aqui. Estou conseguindo enxergar já? Tá ótimo. Tá. Deixa eu só ajeitar aqui para mim, para eu poder ver também, que daí eu consigo olhar para vocês aqui. Tá? Tá bom assim? Me dá um ok, Yumi. Tá. Então, pessoal. Eu vou apresentar assim, fazer uma breve apresentação para vocês, né? De forma que todos possam acompanhar, né? Então, tentar ser bem didático, trouxe bastante imagens e eu acho que tomara que gere bastante dúvidas para vocês, que isso vai ser uma questão assim que se, né, vocês tendo bastante dúvida, quer dizer que vocês vai ter instigado vocês. Então, pessoal, o objetivo da apresentação é mostrar um pouco da atuação de um engenheiro ambiental, né, no caso do engenheiro ambiental na perícia ambiental. O engenheiro ambiental na perícia ambiental, ele tem algumas vantagens, né, que eu vou depois comentar em relação a outros profissionais, não que ele seja mais capacitado, né, porque muitas perícias elas vão ser específicas de uma determinada área, isso eu vou mostrar também, mas o engenheiro ambiental consegue ter um entendimento mais geral, mais amplo, isso na perícia é bom. Então, só para conceituar para vocês, pessoal, o conceito de perícia, né, o perito sempre remete a um profissional específico, né, um profissional expert que sabe o que está fazendo, né. Então, lá no Aurélio ele fala que a perícia, né, é uma habilidade, uma destreza ou um conhecimento e ciência sobre um determinado tema, né. Esse tema geralmente é um caráter técnico e especializado. Então, qualquer área do conhecimento, né, eventualmente, o profissional pode estar trabalhando com perícia. Porque como ela é uma área técnica especializada de qualquer área do conhecimento, né, e todas as áreas basicamente precisam de perícia em algum momento, né, então você pode estar atuando com perícia. E na área ambiental não seria diferente, né? E é uma área que está crescendo muito. Então, o conceito de perícia é um exame realizado por um técnico, né, que é uma pessoa com comprovada aptidão, né, então ele vai ter que estar formado, né, para verificar e esclarecer um fato. Então, um fato ocorrido lá pode ter sido um dano ambiental, uma degradação ambiental, ou o estado do ambiente, como é que ficou o estado do ambiente depois de
de um desmatamento, né? Ou a estimação de perda econômica. Então, vejam, por exemplo, com a poluição hídrica, né? Poluição oceânica, né? Qual é a perda econômica que se tem também com aquilo, a perda social e econômica? Isso também pode ser estimado numa perícia, né? Então, isso tudo a fim de concretizar através de uma prova. E essa prova é o laudo pericial que o perito vai produzir. Então, esse laudo vai servir de prova para um processo para apurar as responsabilidades sobre aquele dano ou aquele impacto ocorrido no ambiente. Então, basicamente, a perícia é isso, tá? Então, como qualquer atividade, né, um professor ele tem que conseguir se expressar, ter didática para conseguir né, atingir os seus alunos. Um perito também tem algumas especificidades que ele tem que atender para ele poder ser um profissional que consiga atender, né, a sua necessidade. Então, são várias habilidades com perito que é desejável num perito, né? Agora, eu linkei ali algumas principais e eu acho que hoje em dia, né, quem está se formando no ensino médio já tem muito mais conhecimento sobre essas habilidades do que eu tinha na minha época, pela própria né, pela própria informação acessível, e acho que os professores atualmente também já estão um pouco mais antenados nessas questões, que eles já vêm auxiliando vocês, e eu acho que vocês já são profissionais muito mais bem preparados, tanto para a perícia quanto para o mercado de trabalho em si, tá? Mas de perícia, o que eu vejo para vocês é o seguinte: a primeira habilidade que se tem que ter para ser um perito de excelência ou conseguir cumprir o seu papel é trabalhar em equipe, tá? O perito pode parecer um trabalho sozinho, né? Pode ser um trabalho que ele vai estar trabalhando assim sem muito auxílio, mas não é verdade, né? O perito ele vai estar trabalhando, eventualmente ele tem que conversar com as partes, eventualmente ele tem que conversar com alguém lá no cartório do fórum, eventualmente ele vai ter que conversar com o juiz, eventualmente ele vai ter que conversar com outro técnico que está representando a parte, ou outro técnico que vai até lhe auxiliar dentro de um caso, né? Então é um profissional que ele vai estar sempre em contato com outras pessoas, né? Então ele tem que ter habilidade para trabalhar em equipe, tá? A segunda é o que a gente pode assim imaginar, né? Que o perito ele é um profissional curioso, investigativo. Ele vai sempre procurar evidências lá no campo do fato ocorrido para poder presumir ou para poder indicar uma solução para aquela situação, né? Ou pelo menos para dizer o mais próximo do possível o que foi que ocorreu naquela situação. Então, para isso, quando ele estiver lá na cena do que aconteceu, né, a cena do fato, ele tem que ser muito curioso, ele tem que ter uma capacidade de investigar, né? E para isso, se você é curioso, você já tem uma habilidade aí fundamental para se tornar perito. Então, um profissional com uma lupa na mão é o que nos remete a um perito, né? Então, quando você procura, investiga e inclusive faz análises clínicas, análises químicas, né? Isso também se inclui nesse perfil curioso e investigativo que o perito tem que ter. E a terceira habilidade mais genérica é uma capacidade analítica, pessoal. O que é uma capacidade analítica? É vocês conseguirem analisar esses dados. Então, vocês trabalharam em equipe, foram a campo, investigaram, levantaram as evidências, trouxeram os dados para laboratório ou para escritório, e aí depois vocês analisaram eles, né? Então, um conjunto de dados ali que você tem que conseguir interpretar eles da melhor maneira para poder extrair o máximo deles para poder concluir num laudo pericial, tá? Então essas seriam as três habilidades principais que é desejável num perito ambiental. Alguém tem alguma dúvida até aqui? Deixa eu abrir o chat aqui. O Cleiton tinha mandado uma dúvida, mas era nem dele de mais cedo, só que a gente não respondeu. Se quiser responder agora? Deixa eu abrir o chat aqui. Aqui o chat. Vou deixar ele aberto aqui. Tá, onde é que tá aqui? Cleiton. Tem conhecimento em uma especialidade mais demandada para a perícia?
Na área ambiental, a mais demandada, na minha área, né, que é a área de engenharia ambiental, é a área de degradação em corpos hídricos, em área de preservação permanente. Tá? Por exemplo, lá na biologia vai ser maltratos aos animais, tráfico de animais, na medicina veterinária também, na engenharia civil vai ser casos de construções, né, construções que têm rachaduras, que, né, problemas hidráulicos nas construções, enfim. Na área ambiental na área de engenharia ambiental seria essa, né, seria contaminação de rio, supressão de vegetação, nesse sentido. Rafa, eu posso fazer uma pergunta? São duas, na Claro. verdade, mais pequenininhas. A primeira é só para lembrar que eu não sei se eu confundi. Você fez engenharia ambiental só, né? Não foi a engenharia ambiental e sanitária, né? O meu curso é só engenharia ambiental. Tranquilo. Uhum. E a outra que eu queria saber é se existem esses focos para cada tipo de formação na perícia ambiental. Eu fiquei em dúvida, que tipo de especialista que cuida da área que cuida na preservação de florestas, né, impedimento Isso, de tá. madeira, de Eu vou madeireiros, chegar assim. lá, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Tranquilo, desculpa. Bem tranquilo, eu não tenho problema, eu vou chegar lá. Vai ficar bem resumido para vocês. Então, aqui as habilidades, tá? O que é interessante que vocês tenham de habilidades. Aí, para se tornar perito, então vejam bem, ó, vocês já sabem que a perícia ela é uma atividade que qualquer um pode fazer, portanto que esteja formado, esteja apto, né, esteja qualificado para fazer. Aí depois, se você possui essas habilidades, ótimo, melhor, você é um perfil legal para ser perito. Aí então, beleza, eu decidi que eu tenho isso aqui, eu já estou qualificado, já fiz minha graduação. Aí então eu quero trabalhar com perícia. Então, como é que eu posso trabalhar com perícia? Então, são duas maneiras básicas, né? A primeira é via judicial. Você vai trabalhar com o juiz, né? Você vai auxiliar o juiz no processo. É o perito que a gente também tem uma noção boa, assim, né? Que é aquele que vai estar auxiliando o juiz. Ele vai ter o perito que vai auxiliar o juiz e vai ter o perito que vai auxiliar a parte também, né? Então, as partes que estão lá no processo podem também ter um perito. Então, vejam, pode ter um perito só auxiliando um juiz, pode ter um perito só auxiliando as duas partes. Então, pode ter 3 peritos por processo. Para você ser perito judicial, o primeiro passo é você ter o título do diploma, né? Você ter o curso superior, já pode, ok, né? Já tem o primeiro passo. O segundo é se capacitar, que é o que vocês já estão fazendo, de certo modo, aqui. Ter conhecimento em perícia. Não precisa fazer um mestrado, um doutorado. É bom, claro, porque você vai ter mais propriedade no que estiver falando. Mas não é a via de regra. É só ter um curso superior, um diploma de curso superior já basta para você ser perito. Portanto, que você saiba o que esteja fazendo. Por exemplo, aqueles peritos que analisam os grafotécnicos, que analisam assinaturas, né? Eles fazem um curso, né, que não precisa nem ser uma especialização, pode ser um curso que vai formar eles, que vai capacitar eles, e por eles possuírem diploma de curso superior, eles podem fazer esse tipo de análise. Na área ambiental, se espera que a pessoa tenha um curso na área ambiental. Então, você tem um curso superior na área ambiental, se capacitar para isso, você pode oferecer teu serviço se cadastrando no tribunal. Então, você se cadastra lá no tribunal e, a partir desse cadastro, o juiz vai te chamar para você fazer as perícias, né? Ou então você também pode levar o seu currículo, né, o seu cartão de visitas para um advogado e esse advogado vai ter a demanda para você. E aí o advogado vai lhe contratar para você ser perito assistente ou assistente técnico da parte ré ou da parte autora, né? Quem fez quem que é o autor do processo ou quem está sendo imputado lá, o réu. Então, esse vai se tornar perito judicial, é o perito que trabalha junto com o juiz. E nós temos também o perito criminal, que é o verdadeiro, SCA, né? É o Science Scene Investigation, né? É o CSN, é isso, né? Deixa eu pesquisar. É o CSI, desculpa, né? É o perito CSI, tá? Que é o perito da cena do crime, tá? Aí é outro
é outro tipo de atuação. Então, vejam, um vai ter atuação junto com o juiz, né, nos processos civis. E esse aqui, o perito criminal, vai atuar junto da cena do crime, né? Então, num crime ambiental e mesmo às vezes num crime normal, assim, né? Um crime que a gente vê, tá? Então, o perito criminal, ele vai ser concursado para poder atuar, tá? Então, essa é a diferença, o perito. Então, essa é a grande diferença. Então, aqui nós temos dois tipos de peritos, duas atuações. Um é o judicial, que vai se cadastrar para ser perito, e o outro é o criminal, que vai passar num concurso público e vai ser perito da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Entenderam a diferença? Tá? E esse perito aqui vai trabalhar dentro do processo, vai ser um pouco mais burocrático, porque vai ter todas umas questões de processuais que ele vai ter que atender. E esse aqui vai ser o perito da cena do crime, é o CSI. Tá? É aqui, quando aconteceu o crime, ele já vai ter que isolar a área para ele chegar o mais rápido possível. Quanto menos tempo ele levar para chegar na cena do crime, mais bem preservadas vão estar as evidências e melhor ele vai poder fazer o laudo pericial dele. Tá? Então, ele é um perito ambiental criminal. Ele vai analisar crimes ambientais. Exemplos: Brumadinho, o navio encalhado na costa maranhense, Mariana, esses desmatamentos, eu vou mostrar para vocês. Esses grandes crimes de esfera estadual, de âmbito estadual e de esfera federal, é o perito criminal ambiental que vai tratar. Aí ele vai passar no concurso público da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Muito simples, tá? Então, aí você foca. Se você quiser trabalhar como técnico com a sua carteirinha do CREA, você vai trabalhar com um perito judicial. Não vai ser concursado para isso. Vai ser cadastrado no sistema. Se você quiser trabalhar como o verdadeiro CSI, aquele que investiga a cena do crime, você vai ser perito criminal. Vai passar num concurso público na Polícia Civil ou Polícia Federal. Simples. Entenderam? É assim. É só vocês seguirem e terem objetivos. Eu quero isso ou aquilo. Que eventualmente, depois de alguns tempos, isso pode acontecer. Tá? Tem vários exemplos no Instagram. Conheço várias pessoas que podem ajudar dando dicas para vocês. Já são peritos criminais, ambientais, inclusive. Não são muitos, mas existe concurso, né? E é uma área que você conhecendo, você pode estar prestando serviço. Você pode estar prestando concurso público, não é, né? Não é nada mirabolante. Basta que você saiba como atuar, se você, né, compreender qual vai ser a sua atuação e poder atuar, você atua, tá? Não vai atuar só na questão ambiental, pode acabar atuando em outras questões mais corriqueiras da perícia criminal, pode. Mas, tendo ciência disso, né, você atua. Tá? E agora, e aqui chega a pergunta antes, tá? Que o Cleiton, não, acho que foi você, Yumi, que fez, né? E depois eu vou responder todas as perguntas que já estão aqui, tá? Que é os profissionais, né? Quais podem atuar, quais que podem trabalhar. E eu deixei bem descrito aqui para vocês. Então vejam, ó. São vários profissionais. Vejam, o meio ambiente ele engloba tudo, praticamente, né? É o meio ambiente, se a gente pegar bem ao pé da letra, né? Então, vários profissionais podem atuar. Quem que é o profissional mais capacitado? Aquele que consegue ter um entendimento maior de tudo que a gente está tratando na área ambiental? O engenheiro ambiental, que é o que eu falei lá no início, né? Mas a gente pode dividir por meio de atuação. E esse meio é o meio físico, biótico ou social. Tá? Vai ter profissional na área florestal, por exemplo, como era a pergunta, que vai tratar melhor do meio biótico, porque é a área dele, né? É a área de trabalho dele. Então, por exemplo, a supressão ou corte ou desmate, o desflorestamento da Amazônia ou do Cerrado ou da Mata Atlântica, né? Dos nossos biomas. Quem vai tratar melhor é o engenheiro florestal, o engenheiro agrônomo, tá? É o engenheiro agrícola, tá? É o biólogo, tá? É o ecólogo, botânico. São esses profissionais que vão tratar da flora, tá? Então eles vão analisar a flora,
tá? Então eles vão analisar qual foi a perda de biodiversidade daquele sistema, tá? Daquele sistema florestal. Qual foi a perda? Então, quantas espécies se perdeu? Quais dessas espécies eram imunes ao corte? Quais já eram com ameaça de extinção? Tá? Qual foi a perda em quantidade e qualidade florestal daquele acontecimento, daquele dano ambiental? Então, é isso que eles vão estar estimando, essa perda. Tá? E pode ser feito um inventário florestal, um inventário do que tinha antes, né? Uma estimativa do que tinha antes e o que foi perdido. Os estágios sucessionais, então, o quanto daquela floresta já estava evoluída ao ponto de a gente dizer que uma floresta num estágio sucessional superior, a perda de biodiversidade do seu corte raso, né, do seu corte indiscriminado, é muito maior do que uma que estava no estágio lá inicial. Então, isso também é avaliado, né? Então, os danos às áreas de preservação permanente. Então, esses profissionais aí do meio biótico vão analisar a fauna, esses que eu citei. Na fauna, o que nós temos? Na flora, desculpa, vai analisar a flora. Na flora, o que nós temos? A fauna, né? Quem que vai analisar a fauna? Ainda o biólogo, tá? O biólogo é o profissional mais capacitado para identificar as diferentes espécies, tem bem registrado isso. Então, o biólogo é o mestre para identificar as espécies. Quais espécies? Todas elas do reino animal. O mamífero, réptil, aves, anfíbios, tá? Todos eles, quem vai identificar melhor é o biólogo. O engenheiro agrônomo também consegue identificar alguma coisa. O zootecnista e o médico veterinário vai conseguir fazer autópsia de animais, então identificar a causa-morte daquele animal, se foi por maltrato, se não foi por envenenamento, tá? Isso o médico veterinário lá na ciência forense animal é o que vai conseguir identificar melhor essas questões. E o biólogo vai conseguir identificar a espécie, qual é o tipo, tá? E aí tem várias questões, aí tem a perda de biodiversidade, né, na fauna, que também a mortandade de peixes, por exemplo, por degradação de um corpo hídrico, o tráfico de animais, que aqui no Brasil é um caso, né, bastante. A legislação ela é bem rígida, tem legislação, ela deveria ser mais rígida para isso, né, porque acontece muito aqui. Maus tratos animais e o exame forense, como eu estava comentando com vocês. Então essa parte é o meio biótico ali, ó. Então, oi, diga aí. Desculpa te interromper, mas então, Não, gente, lembra aquele imagina. probleminha que a gente tem com o Zoom, que 40 minutos ele fecha a sala, né? Ah, é verdade. Então, a gente tem menos de um minuto, ele vai fechar aqui. Eu tava focada na apresentação, nem vi o tempo passar, enfim. Eu também não. Então, vamos fechar essa sala aqui. Para a galera que não sabe como funciona, só clica no mesmo link que vocês usaram para entrar e a gente continua como se nada tivesse acontecido, tudo bem? Ah, e quanto à questão das... Peraí que eu vou copiar tudo. Das perguntas, eu vou copiar tudo. Eu copiei tudo, Ctrl C aqui. Eu vou mandar lá no grupo do Quarentena e aí, quando for para fazer as perguntas, eu vou lendo, tudo bem, gente? Ou se vocês quiserem, tipo, mandar as perguntas de vocês depois, eu vou mandar tudo no chat da próxima sala, tudo bem? Só clicar no mesmo link, fechou? Fechou. Fechou, então. Vejo vocês daqui a pouquinho.